No início de 2024, o príncipe Edward, o filho mais novo da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, viu-se no centro de uma inesperada controvérsia real. Durante décadas, Edward foi considerado o mais discreto e reservado dos filhos da rainha. Ele mantinha uma presença digna, evitando em grande parte os escândalos públicos que atormentavam outros membros da família real. No entanto, essa imagem foi subitamente abalada por uma onda crescente de rumores que questionavam sua paternidade. Tudo começou com sussurros abafados entre a elite de Londres. No início, parecia mais uma conspiração sem fundamento, nascida nas profundezas das colunas de fofocas. Mas em poucas semanas, os rumores se espalharam como fogo. As manchetes dos tabloides gritavam que o príncipe Edward poderia não ser um verdadeiro Windsor. A implicação era profunda. Se fosse verdade, isso não apenas abalaria a identidade pessoal de Edward, mas também interromperia décadas de história real. As fofocas se intensificaram com afirmações absurdas. Edward parecia fisicamente diferente de seus irmãos. Havia discrepâncias nas linhas do tempo, e um informante anônimo alegou ter a verdade que mudaria tudo. Tudo isso provocou intensa cobertura da mídia e alimentou a crescente especulação pública. Em meio ao circo da mídia, Edward manteve uma postura estoica, mas em particular, as dúvidas começaram a pesar sobre ele. Atrás dos portões do Palácio de Buckingham, a atmosfera ficou tensa. O rei Charles III, recém-empossado no trono após a morte da rainha Elizabeth II em 2022, estava furioso. Fontes afirmaram que Charles via o escândalo como uma ameaça ao frágil legado da família, que ele agora tinha a tarefa de proteger. A família real já havia enfrentado várias crises antes, mas essa chegou perigosamente perto de casa. Para piorar a situação, ressurgiram os rumores de um suposto romance secreto da rainha Elizabeth II na década de 1960. Alguns até afirmaram que ela teve um caso com um aristocrata, o que resultou no nascimento de Edward. Embora nunca tenha havido nenhuma evidência confiável que apoiasse essas histórias, o contexto do reinado de Elizabeth, que, de outra forma, não seria manchado, fez com que os rumores parecessem ainda mais chocantes. A falta de uma resposta oficial do palácio alimentou ainda mais o frenesi. Cada aparição real de Edward era examinada minuciosamente. Cada movimento e expressão era analisado em busca de um significado oculto. Por fim, a pressão se tornou insuportável. No final de 2024, Edward tomou a decisão inesperada de se afastar dos deveres reais. A decisão foi ao mesmo tempo dramática e profundamente simbólica. Ele estava reconhecendo discretamente uma verdade dolorosa ou simplesmente se retirando de um julgamento público implacável? Ninguém sabia ao certo. Mas logo Edward fez um anúncio surpreendente. Ele faria um teste de DNA. A própria ideia de um membro da realeza fazer voluntariamente um teste de DNA não tinha precedentes. Parecia um capítulo retirado de um drama moderno. Mas para Edward, era um passo necessário para recuperar o controle de sua narrativa. Com os olhos do mundo observando, ele fez o teste e aguardou os resultados. Quando o envelope com os resultados finalmente chegou, a tensão atingiu o auge. A verdade, qualquer que fosse, poderia alterar sua vida para sempre. Como se viu, os resultados foram conclusivos. O príncipe Edward era de fato o filho biológico da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Os rumores foram oficialmente encerrados. Embora o teste de DNA tenha trazido clareza e alívio pessoal a Edward, a jornada que levou àquele momento já o havia mudado. Ela testou sua determinação, sua identidade e sua lealdade ao legado da família. Ao contrário de seu sobrinho, o príncipe Harry, que enfrentou rumores semelhantes e os abordou publicamente em seu livro de memórias Spare, Edward permaneceu calmo e silencioso durante todo o processo. Sua dignidade diante da implacável especulação pública tornou-se uma fonte silenciosa de inspiração. A aprovação do príncipe Edward não é única na história da família real britânica. Durante séculos, a monarquia esteve envolta em rumores de filhos ilegítimos, casos secretos e relacionamentos ocultos. Desde o período medieval até os tempos modernos,
Os rumores sobre a ascendência real há muito intrigam o público. O rei Henrique VIII, famoso por seus 6 casamentos, reconheceu abertamente pelo menos um filho ilegítimo, Henry Fitzroy, nascido de Elizabeth Blount. Fitzroy chegou a receber títulos e foi considerado um herdeiro em potencial em um determinado momento. Outros rumores sobre filhos incluíam aqueles supostamente gerados com Mary Boleyn, irmã de sua segunda esposa, Anne Boleyn. Ainda mais no passado, acredita-se que o rei Henrique I tenha tido mais de 20 filhos ilegítimos. Suas alianças estratégicas com as mães deles o ajudaram a manter a influência em todas as regiões. Esses bastardos reais geralmente recebiam títulos ou casamentos vantajosos, consolidando-os ainda mais na órbita da monarquia. Em uma história mais recente, a princesa Margaret, a irmã mais nova da rainha, foi alvo de rumores de que havia gerado secretamente um filho com Peter Townsend, um homem que ela amava, mas com quem estava proibida de se casar. Um homem chamado Robert Brown alegou ser essa criança, embora nenhuma evidência legal ou de DNA tenha confirmado sua história. O príncipe George, duque de Kent, tio da rainha Elizabeth II, também tinha uma reputação selvagem. Acusado de ter casos com homens e mulheres, havia rumores de que ele era pai de vários filhos ilegítimos, inclusive de Michael Temple Camfield, e possivelmente até de um filho com a romancista Barbara Cartland. Mais uma vez, essas alegações não foram verificadas, mas contribuem para a tapeçaria das fofocas reais. O rei William IV e sua amante, Dorothea Jordan, tiveram 10 filhos juntos durante o relacionamento de 20 anos. Embora seus filhos não tenham recebido direitos de sucessão, sua existência foi reconhecida abertamente, uma atitude incomum para os padrões da realeza. E no século XXI, o próprio rei Carlos III não escapou das suspeitas. Um australiano, Simon Charles Durant Day, alega ser o filho secreto de Charles e Camilla, nascido na década de 1960 e adotado em segredo. Ele afirma que sua avó confessou a verdade em seu leito de morte. No entanto, Charles nunca reconheceu esse fato. A nenhuma prova de DNA foi apresentada. Até mesmo o príncipe Harry enfrentou questões semelhantes. A semelhança entre Harry e James Hewitt, um oficial militar com quem a princesa Diana teve um caso, levou à especulação de que Hewitt poderia ser o pai de Harry. Entretanto, as linhas do tempo refutam a teoria. O caso de Diana com Hewitt começou depois que Harry nasceu. Os rumores sobre o príncipe Edward inevitavelmente levaram alguns a especular sobre a própria rainha Elizabeth II. Seria possível que ela tivesse sido infiel? Um mergulho profundo em sua história de amor inicial com o príncipe Philip mostra um conto marcado por paixão, obstáculos e sacrifício, não por escândalos. Quando era uma jovem princesa, Elizabeth se apaixonou por Philip, um príncipe com um passado complicado. Ele vinha de uma família real deslocada na Grécia, e sua linhagem gerou dúvidas no círculo de Elizabeth. Apesar da oposição de seu pai, o rei George VI, Elizabeth continuou comprometida com Philip. Durante a Segunda Guerra Mundial, o relacionamento deles perdurou por meio de cartas secretas. Após a guerra, Philip retornou e pediu sua mão em casamento, prometendo abrir mão de sua herança por ela. Eles se casaram e seu amor perdurou por mais de 70 anos, um feito raramente visto em casamentos modernos, reais ou não. Quando Elizabeth se tornou rainha com apenas 25 anos, Philip teve que deixar de lado suas próprias ambições para servir em um papel secundário. Ele aceitou que seus filhos levassem o nome Windsor e não o seu nome Mountbatten. No entanto, mais tarde em seu reinado, Elizabeth garantiu que seus descendentes levariam o sobrenome combinado Mountbatten-Windsor, um tributo aos sacrifícios de Philip. O relacionamento deles, embora testado por deveres e circunstâncias, permaneceu firme. Não há evidências substanciais para apoiar as alegações de infidelidade por parte de Elizabeth. Em vez disso, seu legado é marcado pela lealdade ao marido, à família e à nação. Para Edward, esses eventos foram transformadores. Os resultados do DNA não apenas silenciaram os rumores, mas também reafirmaram seu lugar
em uma linhagem repleta de deveres e tradições. Ele saiu da controvérsia com clareza renovada. Ele não escreveu um livro de memórias, nem deu uma entrevista para contar tudo. Em vez disso, demonstrou o poder do silêncio, da dignidade e da força pessoal diante da adversidade. A aprovação o forçou a refletir sobre quem ele era, fora da sombra da coroa. Em meio a tudo isso, ele manteve o foco em sua esposa Sophie e em seus filhos, Lady Louise Windsor e James, Earl of Wessex. A estabilidade tranquila de sua vida familiar espelhava a de seus pais. A decisão de Edward de fazer o teste de DNA foi ousada, especialmente em uma família que há muito tempo se baseia na discrição e na tradição. Mas ela também marcou um novo capítulo na forma como a família real lida com a controvérsia interna. Em vez do silêncio ou da negação, Edward enfrentou a questão de frente e deixou que a ciência falasse por si mesma. A família real britânica, com toda a sua grandeza, tradição e visibilidade, continua sendo um alvo frequente de especulações. A história do príncipe Edward é um testemunho do custo humano desse escrutínio. Embora os rumores sobre sua paternidade tenham se provado falsos, eles deixaram uma profunda impressão no público e no próprio Edward. No final, Edward não permitiu que os boatos o definissem. Ele reagiu com coragem e clareza, fortalecendo seu papel na família real. Sua jornada ressalta um tema recorrente na vida real. Por trás dos títulos e das cerimônias estão pessoas reais, enfrentando os mesmos desafios de identidade, lealdade e legado que todos nós enfrentamos. A história de Edward, assim como a de seus ancestrais, será lembrada como uma história de resistência, dignidade e força silenciosa diante de dúvidas infundadas. Seu lugar reafirmado na família real, embora arduamente conquistado, é um poderoso lembrete de que mesmo as vidas mais públicas ainda são definidas por verdades profundamente pessoais.